Bom dia, queridos. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Bom dia a todos. Meu desejo é que o Senhor esteja abençoando sua casa, abençoando a sua vida, visitando a sua família nesse dia e lhe dando uma palavra de esperança, de fé, e que o seu coração se alegre na presença do Senhor, busque a face do Senhor e tenha uma experiência viva com Ele nesse dia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele está presente em nossas vidas de forma surpreendente. Você talvez não perceba, mas Deus se importa muito com você e com a sua casa. E eu quero ler uma história que fala disso. Quero contar uma história, ler uma história na palavra do Senhor que trata desse Deus que nos visita na rotina da vida, quando nós menos esperamos, pensando que é o fim, o Senhor chega com providência, com a sua boa mão, com o seu cuidado. Eu creio nesse Deus e esse Deus se revelou para nós, não só aqui nessa história, mas em todas as páginas das Escrituras. Nós percebemos esse Deus presente, que é um socorro bem presente nas nossas tribulações. Vou ler em 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 16. Elias e a viúva de Sarepta. Diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze o dele para mim, um bolo pequeno, e traz-me-lo aqui fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Palavra inspiradora, palavra que nos desafia a crer e a perceber que o nosso Deus é um Deus surpreendente, é um Deus maravilhoso. Deus conhece, queridos, a nossa situação. Eu sei que nesse texto que está nas entrelinhas é que Deus queria cuidar de Elias, porque onde ele estava a fonte secou, a torrente secou, e ele também estava passando necessidade. Mas para cuidar de Elias, o Senhor usou de misericórdia para com a casa dessa viúva, para através dessa viúva não só abençoar o profeta Elias, mas também essa viúva ser abençoada. E Elias chega numa casa, parece piada, né? Parece ironia. O homem de Deus precisando comer chega para uma viúva que tem só um filho e que não tem nada, e que estava na expectativa de cozer o último alimento para depois morrer. Mas Deus trouxe uma nova história para a vida dessa mulher. E essa história nos mostra que Deus sabe exatamente a hora de agir. Deus conhece a nossa história, Deus conhece o nosso limite, Deus conhece o que nós estamos passando. A Bíblia diz que Deus
tem todas as coisas nuas e patentes aos seus olhos. Ele conhece a nossa situação. E no texto nós vemos como Deus age na vida de uma mulher pobre, uma família que perdera a esperança e que estava para morrer por causa da fome, não chovia na terra. E é na rotina da vida, queridos. Essa história está na palavra, está nas escrituras para nos ensinar isso, que é na rotina da vida que Deus envia, às vezes homens de Deus, envia pessoas para nos abençoar. É na rotina da vida que Deus muda a nossa sorte e traz uma nova esperança para nós. É na rotina da vida que Deus visita a nossa família, visita a nossa casa e muda a nossa sorte. É interessante, se você lê a Bíblia, se você conhece a palavra, todos os encontros das pessoas com Deus resultaram em transformação, em fé, em mudança. Quando tiveram um encontro real com Deus, duas coisas nós percebemos: fé e esperança estão presentes na vida daqueles que tiveram um encontro e uma experiência real com Deus. Sarepta, só para contextualizar, era uma cidade fenícia, situada a 13 quilômetros ao norte de Sidom. Uma cidade situada numa ilha entre Beirute e Tiro, na Fenícia, a cidade atual onde era Sarepta é o Líbano. Era um centro de fabricação de objetos de vidro e o seu povo era muito idólatra. Mas ali, no lugar hostil, no lugar idólatra, no lugar esquecido, Deus visita uma família gentílica, uma mulher que não é judia, não é da família, nem da tradição judaica. E ela não tinha fé em Deus, assim, ela não tinha experiência. Deus visitou esta mulher, embora ela não tivesse um histórico de experiência com Deus, mas teve um encontro com Deus através do profeta Elias. E aí eu quero compartilhar com você 3 lições dessa história. O que acontece quando Deus visita a nossa família? O que acontece? Em primeiro lugar, Deus renova a nossa esperança. Está lá no versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. E ela diz mais: olha, eu apanhei aqui 2 cavacos ou 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. A perspectiva dela era de morte. A perspectiva dela era comer e não tinha mais nenhuma saída. Era uma fome muito grande naquela terra. Mas Deus foi ao encontro daquela mulher. Deus visitou aquela família que parecia não ter mais saída. E a sua presença naquela casa significou um recomeço de fartura e de bênção para aquela família. Deus, queridos, nos encontra nos momentos mais difíceis. Quando nós achamos que não temos saída, quando as nossas necessidades gritam e os nossos problemas parecem serem maiores do que as nossas forças, Ele vem nos visitar, Ele chega com provisão, Ele chega com providência, Ele chega fazendo algo novo acontecer em nossas vidas. É assim que Deus faz. E Deus se importa comigo, Deus se importa com você, Deus se importa com a sua família. Deus, muitas vezes, pode até você achar que Ele está em silêncio, está distante, mas Deus está muito próximo. E é nos momentos difíceis que Ele nos convida a confiar e a dizer: não temas, não tenha medo, faça exatamente o que eu mando, faça exatamente o que eu lhe disser, e você vai encontrar descanso e as bênçãos nos meus braços. Então note, querido, que essa mulher, ela obedeceu. O profeta disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz o dele para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. É difícil, né? Você só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite, e aí é confiar que o profeta está dizendo que se você fizer primeiro para ele, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Foi um ato de fé. Eu sei que muitos inescrupulosos usam uma passagem como essa para explorar muitas vezes as pessoas. Mas se note que Deus foi ali naquela família, não foi para explorar aquela família, para tirar o que aquela família tinha, como muitos mercadores da fé têm feito, usando esse texto para fazer as pessoas darem o que têm a eles. Não é isso, o texto não está tratando disso. O texto está tratando
de um homem de Deus que está com fome, que pede um pedaço de bolo para comer, mas que está ali para abençoar aquela viúva. Está ali para fazer um milagre na casa daquela viúva e abençoar aquela casa. Que é assim que devem agir os homens de Deus. Embora recebendo os benefícios, recebendo as bênçãos e o cuidado do povo de Deus, mas existe para ser bênção na vida das pessoas. Mas aquela mulher abençoou, ouviu a voz do profeta, que era o representante de Deus ali, e Deus honrou aquela casa. Portanto, Deus trouxe uma nova esperança para aquela mulher quando ele diz: não temas, não tenha medo. Eu quero que você substitua seu medo pela esperança. Se você está com medo, se você não vê perspectiva, não tem tido esperança, creia que Deus está te visitando nesse dia, hoje. Deus está dizendo para você: não tenha medo, eu me importo com você, e eu cuido de você, e eu sou Deus da providência, e eu me importo com as suas necessidades. Deus é esse Deus que não nos abandona. Segunda coisa, quando Deus visita a nossa família, Ele substitui o medo pela fé. E é esta fé que salva. Essa fé salvou esta mulher. No versículo 14 diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, diante de uma fome assoladora, é muito difícil dizer não tenha medo. Muito difícil dizer não temas quando as pessoas foram abandonadas, estão solitárias, quando o filho está doente ou está com medo de perder o seu filho, está correndo risco de vida. É muito difícil nós chegarmos e dizermos não tenha medo, mas pela fé nós podemos viver uma vida confiante, sem medo. Se nós crermos no Senhor e confiarmos na Sua palavra, nós podemos vencer. Nós podemos acreditar que pela fé nós venceremos. Por isso que Elias disse para aquela mulher: não tenha medo, porque o azeite, a farinha e o azeite não vão acabar. Então eu quero que você perceba a importância da fé que essa mulher teve, dessa obediência que resultou na salvação dela, na salvação da sua casa. Literalmente, no versículo 16, a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Portanto, ela obedeceu exatamente como um homem de Deus diz: faça primeiro um bolo pequeno para mim. E depois comeram ela e o filho. Versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Os três se alimentaram e Deus usou aquela família para alimentar Elias por muitos dias até vir chuva. Queridos, é assim que eu gostaria de convidar você também a aplicar essa passagem, essa perspectiva da fé na sua vida, para você dar esse passo de fé na sua vida hoje, na sua família. Primeiro, confie no poder de Deus. Deus pode fazer milagres, Ele continua ainda o mesmo. Parece impossível, né? De um pouquinho de farinha numa panela e de um pouco de azeite, Deus multiplicar e essa farinha e o azeite não acabarem e alimentarem por muitos dias. Mas o Deus da Bíblia é o Deus que faz de 5 pães e 2 peixinhos um milagre para alimentar uma multidão. Deus diz isso, que Ele é o Deus que cuida das suas necessidades. Não fique ansioso, então confie no poder de Deus. Deus continua sendo o mesmo. Confie na presença de Deus na sua casa, a presença de Deus na sua casa, a presença de Deus na sua família é sinal de cuidado, de provisão, de bênçãos. Confie que Deus se importa com você, se importa com os seus servos, se importa com as pessoas que são de Deus, são cuidadas por Deus. Portanto, creia nas promessas do Senhor e que a sua casa, que os seus filhos recebam das bênçãos do Senhor, da presença do Senhor, do cuidado do Senhor, pela fé. Então substitua o medo pela fé. Quando Deus visita a nossa casa, Deus traz
vida abundante para nós. É assim que Deus faz quando Ele nos visita. Quando temos um encontro com Deus, de escassez vem a fartura, de bênção, de ameaça de morte vem vida, de medo e insegurança, de desespero vem esperança. Tudo muda quando Deus entra na vida e na casa, na família de alguém. A farinha era símbolo de vida, de pão, de alimento, não acabou. O azeite, símbolo de alegria, não acabou. Eu quero que você conclua esta reflexão, que eu quero orar por sua família hoje. Eu quero dizer 3 coisas para você. Tudo que somos e tudo que temos pertence a Deus. Porque Deus enviou o profeta ali, naquela casa, foi para ser sustentado por aquela viúva. Para ser abençoado por aquela família. E Ele queria que o profeta fosse sustentado por eles. É difícil, né? Mas Deus usou o pouco recurso que aquela viúva tinha para ser um instrumento de bênção na vida do profeta, e assim Deus multiplicou as bênçãos na vida dela. Queridos, não seja mesquinho, não seja miserável. Compartilhe, se você puder, das bênçãos do Senhor com alguém que está precisando. Não seja mesquinho. Pergunte-se se não tem alguém próximo de você que talvez esteja precisando de um pouco de pão. Então seja um instrumento de bênção para servir aos propósitos de Deus na vida de alguém. Segundo, se tudo que temos pertence a Deus. Segundo, dependemos de Deus em tudo, para nascer, para viver e para morrer. Por isso, decida viver para agradar a Deus, para o louvor da sua glória, para obedecer a sua palavra. A abundância de Deus vai além da nossa razão. Deus é surpreendente na rotina da vida. Ele pode lhe visitar. Pode acontecer com você também o que aconteceu com essa viúva. Deus pode visitar e mudar a sua história, mudar a sua sorte, mudar a sua família. E muitas vezes isso é graça que você não compreende. Então creia que Deus existe e Ele vai manifestar-se na sua vida e na sua família. E que você hoje não diga mais como essa mulher disse, o teu Deus, mas que você possa dizer, o meu Deus, o meu Deus. Portanto, Deus quer se manifestar na sua família, na sua casa, para que você creia nele. E se Ele está falando com você é porque Ele se importa com você. Se você ouvir a voz de Deus nesse dia, se Deus lhe visitou através dessa mensagem, se Deus falou ao seu coração, se você está com medo, com dificuldades, com apreensões, e Deus quer te dar esperança, fé, vida, alegria, você possa dizer para o Senhor, Senhor, entra na minha vida, entra na minha família, e muda a minha sorte, muda a minha história. Deus não precisa de muito para fazer o que Ele quer e o que Ele precisa. O suficiente basta. Entregue-se como você está e entregue o que você tem nas mãos do Senhor, porque Ele pode multiplicar as bênçãos na sua vida. Quero orar por sua família nesta manhã. Senhor, eu quero pedir que o Senhor visite essa família que está passando necessidade, ou que está com medo, está sem esperança, está, Senhor Deus, confusa muitas vezes, com medo de faltar o pão, com medo do que pode acontecer com seu filho, com seus filhos. Está com medo. Que a tua palavra para essa família seja: não temas, eu estou contigo, não temas, eu sou o Senhor, Deus de Israel, não temas, eu posso multiplicar a farinha e o azeite, não temas, eu posso trazer a solução para acalmar o seu coração. A maior solução, Senhor, é a fé, que nós possamos crer, e esta fé pode transformar, mudar a nossa sorte e salvar-nos. Abençoe esta família, abençoe todas as famílias que ouvirem essa palavra. Em nome de Jesus, abençoe as famílias da tua igreja, cuide de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Creia que Deus pode te visitar, visitar a sua família, a sua casa, falar ao seu coração e mostrar quão importante é a presença dele na sua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus.